Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 21, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos como são importantes as aberturas de uma casa, como orientar a fachada para garantir a insolação, a iluminação e a ventilação da casa, como escolher o melhor tipo de porta para cada ambiente, como fazer a colocação de portas e batentes de madeira e metal. Mãos à Obra, programa número 21, Esquadrias, Janelas. Que calor, Pedrão. Não tô aguentando, tô morrendo de sede. E eu então? Imagina o sufoco que eu passei hoje. Coitado, dirigir ônibus com um calor desse deve ser um inferno. Mas ainda bem que já acabou. Agora eu tô aqui em casa com a minha gata. Ai, para, Pedro. Tô toda melada. Não faz mal, sabe que eu não ligo, pô? Ah, mas eu ligo, vai. Abre a janela pra refrescar um pouquinho. Olha. Que delícia, hein? Gostoso esse ventinho? Ó. Ah, ainda bem que a gente colocou essa janela, hein, Pedro? Se a gente tivesse colocado uma janela menor, meu amor, essa cozinha aqui ia ser um forno. Foi o que eu falei pra Neuza. Sabe, ela tá reformando a casa dela. Eu falei, Neuza, pra que você vai colocar janela pequena, Neuza? Ela falou assim, pra gastar menos. Ela vai se dar mal, hein? Ela vai se dar mal. Tem gente que não dá importância pro tamanho da janela. Coloca qualquer uma. Depois ela vai ver a besteira que ela fez. Ainda bem que a gente tem o seu Freitas, hein? Ele abriu os nossos olhos. Na hora de escolher as janelas, tem que se pensar no lugar onde elas vão ser colocadas. Mas o que o lugar tem a ver com o tipo de janela, seu Freitas? Tem tudo a ver, dona Leila. As janelas ajudam a melhorar o ambiente. É verdade. Ah, e tem outra função, seu Freitas. Eu lembro que as vizinhas da minha mãe passavam um dia na janela fofocando. Comigo já é diferente. Isso me lembra o calor que eu passava no quarto da casa da minha mãe na época de solteiro, seu Freitas. Tinha uma janela lá emperrada que não abria nem a paulada. Por aí a gente vê que janela é uma coisa que tem várias funções. No caso da dona Leila, a janela serve para colocar a fofoca em dia, olhar o mundo lá fora, ver o movimento da rua. Eu quero uma janela fácil de abrir, seu Freitas, e que deixe bastante ar entrar em casa. Com certeza, Pedro. Isso é fundamental numa janela. Mas olha, pessoal, é como eu estava falando. Quando a gente vai escolher uma janela, tem que pensar no lugar onde ela vai ser colocada. A janela é importante para deixar entrar sol, ar fresco e luz do dia no cômodo. Mas pode ter uma hora que a gente quer deixar o cômodo escuro para dormir melhor. E se for um quarto que bate muito sol, a janela tem que tampar o sol e deixar entrar ar para não esquentar demais o quarto no verão. Ou então, quando tiver muito frio, você vai precisar de uma janela que não deixe o vento entrar para não esfriar demais dentro de casa. Ah, e tem também o problema da segurança, né, seu Freitas? A janela tem que ser forte pra não deixar entrar ladrão. Nem pernilongo pode entrar, hein, seu Freitas? Outra coisa importante é ver como funciona cada tipo de janela. A janela de abrir é feita com duas folhas que abrem para fora ou para dentro. Sempre que possível, é melhor fazer a janela abrindo para fora, porque assim não ocupa espaço dentro do cômodo. A janela de correr tem duas ou mais folhas que correm sobre um trilho. Esse tipo de janela abre para um lado ou para outro, e aí só deixa metade da abertura livre. Em lugares quentes, isso é ruim, principalmente se a janela for pequena. A janela guilhotina também tem duas folhas que correm sobre um trilho lateral, mas ela abre para cima e para baixo. A janela tipo vitrô ou basculante tem duas ou mais folhas e quando a gente abre a janela, essas partes ficam inclinadas para fora e para dentro. Esse tipo de janela é muito usado em cozinhas, banheiros e lavanderias.
Seu Freitas, e as janelas tipo venezianas? Ah, sim. Essas janelas são muito antigas e têm esse nome por causa da cidade de Veneza, na Itália. A janela veneziana é feita para deixar entrar ar no cômodo e, ao mesmo tempo, barrar o sol, a luz e a visão de fora para dentro. Por isso, elas são muito usadas em dormitórios. Seu Freitas, mas se ela deixa entrar ar, vai ficar muito frio no inverno. Não é bem assim, dona Leila. A janela veneziana tem também uma folha de vidro que abre e fecha. Assim você pode deixar entrar ar ou então fechar totalmente o vidro para não entrar o ar. Ô, seu Freitas, e o que é esquadria? Esquadria é todo o conjunto que forma uma janela ou uma porta. Veja bem, para fazer uma janela, primeiro nós preparamos a abertura na parede e depois instalamos a esquadria. De comprar, seu Freitas, a gente fala esquadria ou janela? Tanto faz. Normalmente as pessoas falam janela porque todo mundo entende. Bom, se alguém falar em esquadria, meu amor, a gente já sabe o que é, né? É isso que importa. Agora vocês têm que pensar que tipo de janela é melhor em cada cômodo da casa. Ah, bacana, seu Freitas. Valeu mesmo, hein? Obrigado mais uma vez. De nada. Agora a gente vai dar uma pesquisadinha, né? A gente olha. A importância de uma janela em uma casa é para claridade, para ventilação, para arejar o ambiente. Bom, as janelas que eu conheço, de alumínio, de madeira, de inox, como foi falado, que já tem agora. Mas eu colocaria de alumínio, voltando àquilo que eu falei, por causa da praticidade, manutenção, não ter que ficar pintando, esses tipos de coisas, né? Janela tem um lugar certo, né? Para isso você tem que desenhar uma casa, fazer um projeto, né? A janela tem que ser colocada no lugar certo. Você pode colocar onde você quer, mas não funciona, né? Fica muito feio. A janela é um dos principais componentes, né, da casa. Existem aí vários modelos e tipos por aí, do tipo a veneziana. A veneziana seria mais apropriada para um quarto, para usar num quarto, né, que é um ambiente que deve ficar sempre assim mais escuro, né, para onde o sono não seja interrompido por claridade ou mesmo de um carro que passa numa rua, ou mesmo de uma iluminação pública. E existe outro tipo com vidro, igual para a sala, no caso, seria ótimo para a sala, que a sala é um ambiente que tem que estar sempre claro, também igual a cozinha. E é importante que seja sempre um produto também de boa qualidade. E para quem mora em apartamento, para quem está construindo um apartamento, é importantíssimo que se tenha sempre a grade numa janela. É importante que se escolha a janela com grade. É porque mesmo aqueles casais que não têm filhos, né, não tem criança pequena, acho que não se deve ter uma janela com grade, mas tem que pensar. E de repente aquele sobrinho que um dia pode vir a visitar sua casa. É importante que se tenha a janela adequada para cada tipo de construção. Quer mais água, Pedro? Opa! Depois de falar com o seu Freitas, a gente foi ver um monte de janelas para ver as diferenças.
Às vezes a gente acha uma janela bonita, mas o material não é bom. E às vezes aquela que a gente gosta é muito cara e não dá. E foi assim, né? Olhando, conversando, que a gente descobriu as vantagens e desvantagens de cada tipo de janela. A gente escolhe uma abertura primeiro pensando no que a gente quer ver. A rua, a vizinhança, a paisagem do bairro, o jardim de casa. Mas é preciso pensar também no que a gente não quer que seja visto de fora. Senão não se pode ficar à vontade na própria casa. Eu gosto de janela de madeira. Tem umas bem bonitas na loja para vender. Mas eu descobri que a janela de madeira precisa ser de muito boa qualidade, comprada numa loja de confiança, senão pode dar problema. A janela pode empenar, ficar torta. Às vezes dá para perceber isso na hora de comprar. É só olhar bem se as juntas das partes estão bem fechadas e se as peças da janela estão bem retas. Pedro, e às vezes a janela entorta depois de colocada. E por que isso acontece? Ou porque a madeira não era boa, ou porque não estava bem seca. Agora, para isso não acontecer, precisa comprar material de boa qualidade. De todo jeito, você tem que pintar a janela de madeira ou invernizar, que é para proteger ela do sol, da chuva e dos cupins também, não é, meu amor? Além das janelas de madeira, a gente encontra janelas prontas feitas de ferro e também as janelas feitas de alumínio. As janelas de ferro são mais baratas que as de alumínio, mas tem um problema. A água da chuva acaba enferrujando o ferro. E para não acontecer isso, precisa fazer uma proteção na janela. Primeiro, tem que passar uma tinta especial chamada Arcão. Depois, em cima do Arcão, tem que pintar novamente a janela com uma tinta esmalte. Se você fizer isso de vez em quando, a janela de ferro pode durar mais tempo, sim. Mas é preciso raspar a tinta velha antes de pintar novamente. As janelas de alumínio são um pouco mais caras que as de ferro, mas têm algumas vantagens. Elas já vêm da fábrica com uma proteção especial e não tem problema de enferrujar. Por isso, não precisam ser pintadas. E além disso, as janelas de alumínio são muito leves, não tem problema de funcionamento e duram bastante tempo. Algumas já vêm até com vidro colocado. Depois de ver vários tipos de janelas, comparar as vantagens e desvantagens, a gente achou melhor colocar aqui em casa todas as janelas de alumínio. Mesmo custando um pouquinho mais caras, a gente achou que valia a pena, porque durava mais tempo e depois não ia gastar com pintura. Né? É fácil de limpar, gente. É super fácil. Você joga a água sem medo, que não tem problema de apodrecer e enferrujar. E tem outra coisa. Não tem problema de emperrar na hora de abrir. Maravilha, pô. Melhor janela pra nossa cozinha é essa, né, Pedro? Não podia ser outra, viu, meu amor? Ih, ventinho gostoso, olha lá. E como as janelas de alumínio são leves, fica mais fácil de colocar nas paredes. O segredo é preparar o vão com cuidado, deixando na medida da janela. Para isso, é só usar uma argamassa de cimento e areia de 1:4. Com a abertura da parede pronta, a janela pode ser parafusada ou chumbada na parede. Para fazer o chumbamento, é só usar a mesma argamassa de cimento e areia de 1:4. Na parte de cima do vão, para não deixar que a água que escorre na parede entre na janela, a gente coloca uma pingadeira. Nossa, Pedrão, vou tomar um banho que tá muito calor. Boa ideia. Eu também vou. Falei primeiro. Mas e daí? Tudo bem, eu só vou te acompanhar. Ô, Pedrão,
Deixa eu tomar meu banho sossegado. Vamos, não vou te atrapalhar, meu amor, eu juro. Eu sei coisa, que não vai amor. atrapalhar, não vai atrapalhar não, Lógico, né? lógico que não, lógico que não. Ô Pedro, volta lá, Pedro. Ó, no próximo programa a gente vai falar sobre a instalação de água quente. Fique à vontade. A casa é sua. É, mas no banheiro não dá, né? Eu tô com calor também, eu quero tomar banho, poxa Você vida. toma e eu te ajudo também. Aquecimento tem que ser no chuveiro e se pudesse, se tivesse também na torneira, seria uma ótima para usar, né? Se tiver muito frio para lavar louça, é uma beleza. Água quente? Água quente tem várias maneiras, né? Tem pela elétrica, tem a gás e tem a solar, né? A pessoa pode botar uma torneira de água quente, né? Pela base da elétrica, essas coisas. E é muito importante, né? Principalmente na época do frio, né? Tem uma águazinha quente no apartamento, né? O elétrico você troca uma resistência, muita gente pode trocar uma resistência. É questão ele entender da resistência. Um eletricista prático, ele troca uma resistência dentro de poucos minutos. É uma coisa que eu sei que é minha. É um sonho de muitos anos, é uma alegria enorme que não dá para te explicar o tamanho dessa alegria da gente saber que a gente está construindo o que é da gente. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, é assim que eu me sinto. E eu adoro estar aqui. Peço a Deus que isso aqui termine logo e que logo eu saia do aluguel, porque está me afundando. Não vejo a hora que eu esteja morando aqui. No programa de hoje, mostramos como escolher e instalar as janelas. Vimos para que servem as janelas, quais os diferentes tipos de janelas, como preparar as aberturas, como colocar as janelas. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.